Olá, licitantes, licitadores, advogados e todos que estão acompanhando o nosso ADVcast. Eu sou o Luiz Eduardo Zanotto, advogado, membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, e estamos aqui nesse ADVcast mais que especial, onde nós estamos aproveitando todo o conhecimento do 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB e debatendo os temas do Congresso também aqui nesse nosso podcast. Para conversar agora comigo, uma pessoa extremamente inteligente, simpática, que vai falar de um tema bem espinhoso. Eu estou aqui com a doutora Luísa Helena Virgílio, advogada do Conselho Regional de Educação Física aqui de Santa Catarina. Olá, tudo certinho contigo, Luísa? Vamos falar sobre segregação de funções e eu já te lanço a pergunta. Por que é um tema tão complicado? É realmente um tabu ainda, segregação de funções? Zanotto, querido, obrigada pela introdução, pela minha apresentação. Foi o tema que eu escolhi trazer para o Congresso de Licitações e Contratos, pensando exatamente nisso, que não é um tema fácil de ser abordado, porque talvez a gente caia naquela máxima, principalmente da advocacia, vai ser um grande depende. Há a definição legal, então a gente tem as ideias gerais, quando se fala de segregação de função, de que na 14.133, diferente da 866, a gente tem alguns princípios, principalmente vindos do controle externo, principalmente vindos do TCU, são absorvidos para a lei em forma de norma, e a segregação de função é um deles. O TCU sempre previu, há anos já se debate, ainda que não estivesse expresso na 8666, e o legislador optou por absorver esse princípio como uma norma geral. E aí a gente entra na ideia de uma norma que é generalista, o mundo ideal previsto na 14.133, e aí discussões mais profundas em relação a isso, talvez pensada pelo legislador para a realidade daquele órgão com uma maturidade burocrática considerável, onde é fácil, pelo menos para a forma de eu respeitar a segregação de funções. Então, eu vou alocar diversos atores no meu processo de licitação, mas não foi pensada na realidade de pequenos órgãos com uma estrutura mais enxuta, que muitas vezes tem ali na área de contratações 2, 3 pessoas, ou quando a gente vai para a área de câmaras municipais, essa é a estrutura geral do órgão. Como é que eu vou alocar uma pessoa para cada uma das funções suscetíveis a risco, com o objetivo, 2 objetivos que o legislador fala, principal da segregação de função: evitar fraude e evitar erros e a ocultação desses erros. Como eu vou fazer? Então, por isso é um tema espinhoso. Eu comecei falando do depende, porque é essa ideia, né? O legislador trouxe um mundo ideal, mas quando a gente traz para o caso concreto, quando a gente tenta adaptar a nossa realidade, realmente é difícil. Pode ou não pode fazer isso ou aquilo? Vamos pensar na realidade do órgão, vamos pensar em regulamentar, em alocar competências, enfim, uma introdução. Mas aí, Luísa, vamos lá, eu entendo que a gente pode estar correndo o risco de confundir uma interpretação de Tribunal de Contas com, na verdade, o que efetivamente a legislação traz. E aí eu sou obrigado a lembrar lá do meu início de carreira, de faculdade, onde tinha aquelas aulas maravilhosas, teóricas lá, de princípios, noções gerais do direito, enfim, onde se tinha uma distinção clara entre princípios e normas. E me parece que o legislador, ele colocou na Lei 14.133 a segregação de funções como um princípio. E aí eu sou obrigado a interpretar o princípio como ponderação, ou seja, o princípio eu aplico no máximo possível dentro daquela realidade, desde que ele não conflita com outros princípios. E já a norma ou aplica ou não aplica, tem essa dualidade. E me parece que a Lei 14.133 ela trouxe esse conceito de segregação de funções como princípio, mas não me parece que está sendo interpretado como uma norma? Bom, a segregação de funções ela é mencionada basicamente em 2 momentos na lei. Sim, lá no artigo 5º traz como princípio dos tantos princípios que são nomeados lá, e aí para interpretar isso a gente pode ir para a ideia de ponderação de princípios. Nunca um princípio vai ser absoluto,
principalmente quando analisados e avalizados outros princípios da eficiência, quando a gente fala da administração pública, ali de perseguir o interesse público, então vai fazer sentido respeitar única e exclusivamente o interesse, a segregação de funções em detrimento dos demais princípios? Não, é preciso ponderá-los em conjunto para solução daquele meu problema, para a solução daquele meu caso concreto. Só que especificamente da segregação de funções, ela deixa de ser, não é mencionada só enquanto princípio, ela também é mencionada lá quando vai falar da gestão por competências. Gestor, autoridade máxima do órgão, no momento em que você for definir as atribuições, você tem que respeitar o princípio de segregação de funções, você tem que respeitar a segregação de funções, nesse momento já não nomeia mais como princípio. Então a ideia, né, de como eu mencionei, ao delimitar a competência, ao falar quem faz o quê, você tem que ter isso em mente, de atribuir, de regulamentar de um modo que você evite fraudes e você evite a ocorrência de erros e a ocultação desses erros. Então, há essas duas questões, não apenas enquanto princípio, mas também enquanto numa baliza a ser usada pelo gestor no momento em que ele for regulamentar a atribuição de competências dos agentes. A 14133 ela foi muito feliz no sentido de que ela deixou claro que licitações é algo sério. Não me interprete mal, mas não que não fosse sério antes, mas ela disse que licitação é algo tão complicado, tão específico, que realmente o ideal é que a equipe seja especializada. Uhum. Né? Mas aí vem aquela questão. Até que ponto essa especialização de fato ela é coerente, de fato ela auxilia, ou ela não acaba trazendo mais um entrave? Porque imagino que o risco seja a gente interpretar a segregação de funções como, na verdade, uma especialização tão alta que as pessoas não entendam o processo como um todo, acabem dividindo tanto as tarefas a ponto de não fazer sentido mais aquilo que eu faço, vamos dizer assim. Mas não sei se essa vem a ser a melhor colocação. Como é que tu enxerga isso na prática? Talvez a gente possa ir para outros ramos, né? Não só no direito, mas acho que desde que pensar em revolução industrial, Fordismo... chega muito à mente isso. Exatamente isso, assim, a gente tinha um momento em que o clássico filme do... Tempos modernos, Charlie Chaplin, né? Aquela ideia de que a pessoa só faz isso, e ele sai só fazendo isso. Sim, a gente corre esse risco, mas tudo na lei tenta fazer com que esse risco, não só apenas esse risco de maneira isolada seja mitigado, mas que, de novo, ele seja avaliado com outras questões. Realmente, especializar a pessoa naquilo... Talvez, no final das contas, a gente vai estar respeitando o princípio de segregação de funções. Essa pessoa só faz pesquisa de preço, ela não faz mais nada? Em tese, sim. Ou formalmente, sim. Mas eu vou estar tendo uma contratação mais eficiente quando aquela pessoa só faz isso há 10 anos? Ela não está vendo um processo como um todo. E digo mais, se o objetivo é prevenir erros, a pessoa que só faz aquilo, como é que ela vai prevenir o erro que veio antes, né? Aquilo que veio na formalização de demanda e por aí vai. Então... é complexo de responder, né? Realmente é um tema espinhoso. E quando a gente traz para a realidade, quando a gente traz para o caso concreto, vai abrindo um monte e se. É verdade. E o que a gente percebe é que, pelo menos a 14133, ela trouxe alguns temas que foram meio tabus, assim, né? Tipo assim, o pessoal tinha muito medo de trabalhar esses temas. Um dos temas é ETP. Muita gente tinha medo do ETP. O que é o ETP e tal? Bom, deixamos isso para outro podcast. E parece que o tema de segregação de funções também acabou ganhando uma dimensão, daqui a pouco um pouquinho além daquilo que de fato é a 14133. Dentro de todas as fases e etapas de um processo de contratação, o que de fato colocaria em risco um processo, ou quais atividades seriam mais suscetíveis de ocultação de erros, considerando esse princípio? Acho que o primeiro deles, pensando o processo, né, etapa de planejamento, de seleção do fornecedor, de execução contratual, de pagamento. Dentro da etapa do planejamento, a ideia do jurídico. Isso pode ser básico, mas a gente vê que acontece em alguns lugares. O mínimo para ser respeitado. Então, olhando o processo como esse início, meio e fim, o jurídico não pode fazer nada antes e ele não pode fazer nada depois. Então, o jurídico
não pode fazer parte da etapa de planejamento, um jurídico não pode assinar um termo de referência daquele mesmo processo em que ele vai analisar, assim como ele não pode ser o pregoeiro, ele não pode conduzir esse certame, assim como esse advogado não vai poder ser fiscal ou gestor dessa contratação, muito menos autorizar qualquer tipo de pagamento. Então, o pregoeiro também é uma figura muito delicada. A figura do pregoeiro fazer parte da etapa de planejamento, fazer parte da gestão, fiscalização de contrato de um certame em que ele foi o principal jogador, também é delicado. Temos entendimento, temos a mitigação desse princípio até por alguns tribunais de contas estadual, que vem a possibilidade, por exemplo, de um pregoeiro assinar um edital, mas não tem discussão em relação aos demais artefatos da etapa do planejamento. O ideal, então, é que tenha esse mínimo controlador interno, a mesma ideia, como é que eu vou ter alguém, né, para as instituições que têm isso bem consolidado, como é que eu vou ter alguém fazendo controle interno se ele participou de todas essas etapas. Então, acho que esse é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente tem que observar. Então, alguém na etapa de planejamento, assessoria jurídica, lá vem uma provocação. Quando ele olha assim é porque vem uma provocação. Quem conduz o certame e quem fiscaliza o que faz a gestão desse contrato. Justamente te escutando, né, Luísa, me ocorreu uma provocação, a ideia de uma provocação. Me parece muito claro que, realmente, o papel da assessoria jurídica na administração pública, primeiro, que é evidentemente um papel consultivo. Uhum. Claro, não falando da atividade típica, de contencioso, enfim, mas a assessoria jurídica dentro do órgão público é um papel consultivo. Sendo consultivo, evidentemente, não tem atos decisórios. Então, a assessoria jurídica é um esteio, né, uma base para o agente público detentor, né, dessa condição ter um ato decisório. Então, como ele de fato é só consultivo, trabalhar com um agente que tem uma função plenamente consultiva para fazer atos decisórios, efetivamente é uma distorção da segregação de funções. Sim. Uhum. De fato. Controle interno também, porque por natureza o controle interno ele olha o processo fora da caixa, no nível acima. Uhum. E realmente, para ele olhar no nível acima, ele não pode estar. Se eu vou olhar o trem inteiro sobre os trilhos, né, do alto, eu não posso estar dentro de um vagão ao mesmo tempo. Parece que também é muito incompatível. Mas eu me pergunto várias vezes, por que a figura do agente de contratação, pregoeiro, me parece ser tão demonizada ao participar da fase interna, quando muitas vezes ele é que tem a condição de realmente instruir um processo de maneira adequada, até por ser ele que vai julgar. Então, não me parece que necessariamente o agente de contratação, ao participar das fases de planejamento, que ele vá direcionar o objeto ou direcionar alguma solução, mas me parece pelo contrário, que na maioria dos casos, pelo menos onde eu vejo, o agente de contratação ou os agentes de contratação, porque também não tem essa figura do agente de contratação, que é um julgador, só entra e sai da sala e julga, né? Ele efetivamente vai participar de alguma etapa do processo. Eu tenho essa impressão de que os tribunais de contas não gostam muito da participação do pregoeiro, da agente de contratação em fases internas, mas me parece que é uma coisa natural. E na tua fala, tu trouxeste essa preocupação também, assim. Como é que... me explica melhor como é que a gente teria esse prejuízo com o agente de contratação tendo outras ações dentro do processo da fase interna? Eu acho que a ideia básica de tentar evitar com que aquele que julgue, que é efetivamente quem vai julgar as propostas em determinado processo, faça parte da definição do objeto ou de coisas indiretas do objeto. Por exemplo, definição do critério de julgamento. E eu entendo, e aí respeito divergências, que talvez não seja a pessoa mais adequada, pensando que eu vou ter uma equipe de planejamento que vai entender daquele objeto. Eu sei que aquele determinado objeto, até por imposição legal, vai ser o menor preço, ou técnica e preço. Então, a equipe de planejamento tem que definir isso. Vai utilizar um e o critério edital pré-estabelecido. vai copiar e colar o que tiver lá. Mas realmente é uma discussão que rende muito, assim. Tem determinados momentos que eu olho, faz todo sentido o que o TCU está dizendo, e tem determinados casos concretos, talvez, que eu olho assim, meu Deus, mas aqui realmente é uma equipe extremamente reduzida, e o pregoeiro é quem tem mais experiência aqui, ele sabe o que dá errado, ele consegue até ajudar a equipe de planejamento nisso, eventualmente. Não, eu sei que isso aqui vai dar problema, esse documento de habilitação em específico, coisas que a gente pensa que
que o agente de contratação, ou que o pregoeiro vai avaliar. Mas, ainda assim, a gente não tem como... De novo, a gente traz questões do que está previsto na lei, do entendimento jurisprudencial, e trazer para a realidade, e se entender que naquela realidade é o caso, fazer uma bela justificativa. Não agir no sem querer. Ups, assinou o edital, e ups, está conduzindo o certame, e isso não está não está escrito no regulamento, não está escrito no processo. Então, se a avaliação daquele determinado órgão público entender... Não, aqui, historicamente, a gente tem isso consolidado, a gente tem esse histórico, pelo menos estar previsto, estar justificado em algum lugar. Porque se isso vier a ser submetido ao controle externo, ou mesmo para o controle interno, a ideia não surgiu da cabeça do gestor. Isso está justificado em algum lugar. Eu avaliei que realmente o meu pregoeiro aqui, não a pessoa... o cargo, né? Que o cargo de pregoeiro aqui, a função do que é exercida aqui, na minha realidade, não há problemas, porque eu tenho outras maneiras de mitigar erros. Enfim, né? Tenho outros tipos de controle de erro que eu consigo trazer para a minha realidade. Mas, devidamente, sei, né? Justificando, a construção da justificativa vai crescendo aqui. Sei que existe isso, sei que o TCU entende isso, e com devido respeito, mas na realidade, no meu caso, é um pouco diferente por A, B, C e D. E trazer uma justificativa robusta e rezar para dar certo. Claro, te escutando falar, evidentemente, me materializou muito essa situação, né? Porque, querendo ou não, quando se trabalha com uma especificação de objeto, um detalhamento, é humanamente impossível tu não pensar em uma solução pré-existente. Uhum. Então, tu sempre toma por base as decisões, né? Eu digo, em geral, né? A gente vai pensar numa solução com base em algum modelo de alguma coisa que a gente viu. E se a gente não tem conhecimento suficiente, a gente vai prospectar no mercado. Então, a fase interna, ela é uma fase de prospecção de mercado. Considerando todos os tabus possíveis de falar com o fornecedor antes da licitação, pode, não pode, mas me parece que é plenamente razoável a gente pensar que é uma fase de prospecção de mercado. E realmente, imagina se eu sou agente de contratação, estou prospectando o mercado e vejo que a solução da empresa ou da marca XYZ é a que melhor me atende, por uma condição humana, naturalmente eu vou querer que ele venha na licitação e se dê bem, né? Ainda que, eu sei que não é o caso, mas... E, na verdade, acho que aí está um risco, né? De daqui a pouco a tua vontade de que uma coisa seja boa acabe deturpando ou dando uma vantagem, ainda que inconsciente no processo. Realmente é complicado. E o que eu acho bonito na Lei 14.133, estávamos até conversando um pouco antes, é justamente essa fluidez que a lei nos permite de modular os seus, não digo os seus efeitos, mas os seus institutos dentro da realidade concreta, né? Aproveitando isso, e comentaste na tua palestra também sobre a questão de fiscal de contrato e participação na construção do processo. Uhum. Até que ponto isso, de fato, uma segregação de funções tem que ser respeitada ou não? Elas conseguem coexistir? Também é um entendimento que é o tradicional, digamos assim, da ideia de quem participa da etapa de planejamento não vai participar da etapa de fiscalização ou de gestão de contrato, a depender de como tiver regulamentado no órgão, a depender da realidade. Só que isso vem sendo mitigado exatamente pensando, talvez, em equipes enxutas, em equipes reduzidas, porque aquele que lá no início construiu o objeto é aquele que, no final das contas, vai ter as melhores condições de falar se aquilo que foi produzido no início realmente foi atendido. Isso é arriscado? A depender do que for feito, sim, é arriscado. A gente diminui a chance, a gente aumenta, na verdade, a chance de ocultação de erros, porque só quem vai saber se o objeto foi delimitado é a mesma pessoa que vai fiscalizar, mas, a depender do caso concreto, vai ser a única solução. Então, isso sim vem sendo mitigado cada vez mais, e aí, de novo, com entendimentos, inclusive, de outros tribunais de contas. E as funções de gestor e fiscal de contratos? A gente sabe que existe, às vezes, uma confusão conceitual nessas funções, muito embora a lei deixe claro que existe a função do gestor e existe a função do fiscal, mas teria como uma mesma pessoa atuar como gestor e fiscal de contratos? O ideal é que não, e aí é algo bem... Para qualquer objeto?
O ideal é que não. A gente traz de novo para o caso concreto. Questões talvez muito de baixa complexidade, de que eu não preciso, mas é que principalmente são pessoas com funções distintas. O fiscal da parte mais técnica do objeto em si e a questão do gestor do contrato de questões mais gerais, grosso modo. Então, eles têm atribuições distintas e colocar tudo isso na mesma pessoa, de acordo com a minha realidade, vai regulamentar, vai justificar, vai deixar escrito que realmente nesse caso é o que tem para hoje, justifica. Fala lá do entendimento jurisprudencial e trazer para sua realidade. Mas joga a bola para ti, qual é a tua opinião em relação a isso? Não, de fato, eu acho que a gente, se interpretando isso como funções, né, e na verdade dentro do processo licitatório, as fases são organizadas em funções, né, eu imagino que determinados objetos, por baixa complexidade mesmo, essas figuras elas podem ser as mesmas pessoas, muito embora não sejam em caráter excepcional, vamos dizer assim. Porque, claro, às vezes eu sou um servidor responsável pela área administrativa de determinado órgão. Ou seja, tudo aquilo que for administrativo vai cair para as minhas atribuições. Para fiscalizar, para receber o objeto. Né? E se eu não tenho um setor de apoio, um setor de contratos que me auxilie nisso, daqui a pouco o contrato cai para esse mesmo servidor fazer. Então, fiscalizar e ser o gestor acaba, né, vamos dizer assim, agregando. E, de fato, isso volta para uma questão casuísta. Porque naquele caso concreto é o que tem, né? É o que tem. Não é uma questão de cenário ideal, né? E aí vem aquela questão, né? Até que ponto algumas atividades da administração podem ser daqui a pouco até mesmo terceirizadas? Até que ponto a administração pode buscar apoio externo em algumas tarefas? Comentaste a questão do jurídico como algo independente. Poderia ser buscado fora da administração, terceirizado? A própria questão de um fiscal de contratos fora da administração, seria possível isso? Aí, vamos dizer assim, distorceria um pouco mais essa função. Ai, tu me colocas em maus lençóis, né? Não, estamos trocando ideia aqui, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, né? É uma pergunta bem delicada. A primeira questão, é óbvio que aí a gente, quando fala alguma coisa, a gente não consegue se despir de tudo que a gente é fora dessa sala. Então, uma coisa é a Luísa que vai dar uma opinião, outra coisa é a doutora Luísa lá do órgão tal que vai dar a sua opinião. E quando a gente... É possível a terceirização de determinados serviços, mas o gestor tem que tomar cuidado, tomar essa decisão para tentar, ao máximo possível, deixar com que funções que sejam de atribuições dos órgãos, dos servidores concursados, sejam feitas por servidores concursados. Eu sei que isso muitas vezes pode ser visto como um entrave, em diversos sentidos, porque a gente vai entrando num cenário delicado. Tudo bem, eu tenho pouco pessoal, o pessoal que tem não está conseguindo suprir a demanda que veio, mas aí o pessoal que foi contratado vai poder, às vezes, fazer à vontade do que o gestor quer. A gente vai entrando em searas um pouco mais delicadas, mas tentar responder de uma maneira bem objetiva para o Zé, na outra pergunta que foi feita, talvez a gente caia em casuísmo de novo, dependendo do caso concreto, ou um objeto muito específico, muito especializado, até para... pensando numa contratação direta, numa inexigibilidade de licitação. Eu tenho os meus advogados que fazem o dia a dia, mas determinado objeto é tão específico que eu não tenho... falta competência mesmo no termo não legal da palavra, mas falta capacidade para analisar aquele determinado objeto, então sim, a possibilidade de terceirizar. Mas uma terceirização livre e restrita, de que tenho que terceirizar, não tenho pessoal, e eu não tenho pessoal, eu vou contratar, vou terceirizar isso, mas ao mesmo tempo, eu não estou tentando, enquanto órgão público, adequar o meu quadro de pessoal para que eu efetivamente tenha quadro de pessoal, isso também eu só vou... aumentar a minha bola de neve. Essa é uma opinião minha, sei que não é uma unanimidade, sei que é algo muito discutido, porque a gente está falando de dois grupos de interesse, é evidente, né?
E eu, enquanto advogada, fico ainda mais em cima do muro, né? Porque é não em cima do muro que eu tenho posição certa, mas eu fico dividida dos dois lados, né? Pondera os dois lados, claro. Tem que ponderar os dois lados. A ideia de defesa das prerrogativas de quem é concursado, de fazer as suas atribuições e para casos específicos do corpo jurídico, falando especificamente da assessoria jurídica, não falando da terceirização dos demais serviços, em como isso vai ser enxergado e contratado pelo gestor naquele determinado caso concreto. Mas tu não enxerga... a gente está conversando aqui, vinho, cerveja, pizza aqui em cima da mesa, jogando conversa fora no bar. A terceirização por exemplo, de elaboração de edital. Uhum. Se eu entender que a minha equipe é muito reduzida e eu não consigo, com isso, segregar as funções. Eu sei qual é o objeto que eu quero comprar, fiz o ETP, enfim, montei o ETP, montei o termo de referência e a parte documental, o restante da parte documental, a elaboração digital seria algo passível de terceirização? Seria muito ousado fazer esse tipo de contratação por parte da administração? Veja que eu estou usando o princípio da agregação de funções como fundamento para a terceirização de atividades que, em tese, a lei está dizendo que não sejam interessantes serem realizadas pelo meu servidor. Ai, que pergunta difícil. Zanotto, assim... Não, é só a gente devanear um pouquinho aqui. Possível, de novo, trazendo para a realidade, mas aí a gente, como dito no início, né, o princípio de segregações, ele não pode ser um fim em si mesmo, ele não pode ser utilizado como justificativa para até atropelar outros princípios em algumas oportunidades. Ah, não, eu não tenho, então eu vou terceirizar, eu só tenho um servidor no meu órgão, então eu vou terceirizar diversas etapas para respeitar o princípio. A gente tem que avaliar com outros princípios também, com outras questões, a necessidade de concurso público e tudo mais. Se fosse para responder objetivamente, análise de caso concreto. Então, realmente ver se o gestor tentou capacitar esse pessoal para fazer o edital, porque, veja, no geral, o edital ele vai ser uma mera replicação do que foi determinado na etapa de planejamento, no geral. Ele não vai trazer tantas informações novas, se for feito da maneira mais correta possível. Então, tudo que precisar de documentação de habilitação, isso tem que ter sido discutido em algum momento lá para a fase de planejamento. Eu vou dispensar essa documentação, eu vou exigir tudo isso, não é o edital em tese, ou pelo menos da maneira correta, que tem que definir. Então, de todos os documentos, do auge do meu pódio do jurídico, que só vê as pessoas trabalhando e o processo chegando para mim, talvez dos artefatos seja um dos menos complexos para eu justificar uma terceirização da elaboração do edital, entende? Entendi. Interessante mesmo. E aproveitando, né, o tema foi esse, é um tema que ele é riquíssimo, que ele tem muitas nuances, e lembro que tu comentaste que a palestra passou voando, né, enfim, e aí vou aproveitar esse momento para te questionar, Luísa. O que tu gostaria de deixar, vamos dizer assim, daquilo que tu comentou na palestra e que o pessoal achou interessante, que tu gostaria daqui a pouco de dar essa relembrada, esse toque final, pessoal, se a gente for tirar um conceito, não se esqueçam disso aqui que é diferente, isso aqui que é importante nesse tema de agregação de funções. Certo. Se eu fosse destacar de tudo que foi falado lá no auditório, aqui no 11º Congresso de Licitações, e é um tema que parece repetitivo, parece que a gente fica batendo na mesma tecla, mas a ideia de quem trabalha em setor de licitações, a gente está sempre trocando o pneu com o carro andando e ninguém para e ninguém faz. Em algum momento isso pode dar errado, não só em desrespeito à segregação de funções, mas por falta de planejamento, por um certame que não foi julgado da maneira correta. Então a ideia é de regulamentar mesmo, de parar em algum momento, estudar, eventualmente não tenho condições de fazer, terceirizar, por que não? Eu preciso fazer um regulamento, eu não consigo, eu não tenho pessoal, eu não tenho tempo para parar tudo, eu preciso ir fazendo as coisas, então contratar uma assessoria especializada para me ajudar a regulamentar aqui. Então, a ideia principal para eu demonstrar, para seja lá quem for, para a sociedade, para o Tribunal de Contas, para os meus eleitores, para os meus próprios servidores, que eu estou tentando me adequar à lei, demonstrar uma boa fé por parte do gestor, é a ideia de regulamentar. E a
segregação de funções, não só a segregação de funções, na verdade, as atribuições dos agentes talvez seja a primeira e a mais importante regulamentação. Muitos copiaram regulamentações de outros órgãos que não se adequam para a sua realidade, que não trazem essas peculiaridades, esses objetos mais contratados. Vou pensar... Muito pro forma, né? A fiscalização é uma coisa... Trazendo para a ideia de atribuição de agente, uma fiscalização de um contrato de obra. Tem muitos órgãos públicos que fazem uma reforma a cada 5 anos e só não tem aquele... E tem outros que é evidente que a cada semana lançam para construir creche e tudo mais. Então, não vai fazer sentido ter uma regulamentação deste tamanho, ou nem muito grande, mas que não adaptada à minha realidade. Então, se eu posso deixar uma ideia central do que foi falado, é a ideia de ter o regulamento de atribuição dos agentes, o que cada um faz, e alocar os agentes em cada uma dessas competências, acho que é o mais importante. A gente realmente parar e pensar nessa fluidez que o Zanotto fala. A ideia de que a 1433 permite, óbvio, desde que obedecidos aos próprios limites dela, que a gente tente ser mais fluido e adaptável à realidade, né? A ideia de trazer segurança jurídica para quem está ali operacionalizando, para quem está elaborando o ETP, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, e os demais artefatos também, na condução do certame, na fiscalização, até o pagamento efetivo. Acho que essa é a ideia geral que eu gostaria de deixar. Organizar a casa realmente é muito importante. Obrigado, Luísa, por esse bate-papo. Esse tema realmente ele nos provoca e que bom que a gente pode discutir com essa maturidade aqui na OAB. É isso aí, com certeza. Colegas, muito obrigada, Zanotto, por ter conduzido de maneira tão, às vezes, delicada e às vezes espinhosa, mas que o tema exige, não, a gente não tem como fugir disso. Obrigada a todos os participantes do 11º Congresso. Espero que esse material rode para que divulgue a 12ª edição do Congresso de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Então, vocês que acompanharam esse podcast até aqui, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham que vai achar interessante também. Comentem aqui como é que é a segregação de funções na sua realidade, onde vocês trabalham. Como funciona essa segregação de funções? Existe de fato? E inscreva-se no canal da OAB de Santa Catarina, porque teremos aqui ainda muito conteúdo bem legal para vocês. Obrigado, até a próxima!